Utilizando as opções por defeito do ArcGIS Pro, ao criarem-se vistas, sejam elas mapas, cenários locais 3D, mapas estereográficos ou mapas de base, o sistema de coordenadas que lhes é atribuído é o dos mapas de base que incorporam. Trata-se do sistema WGS 1984 Web Maqueta. No entanto, este sistema apenas se mantém até que a primeira camada seja adicionada ao painel de conteúdos da vista. Quando tal acontece, o sistema de coordenadas da vista passa a ser o dessa camada e assim permanece, a menos que o operador o altere. Caso se tenham reconfigurado as opções que influenciam este comportamento, nomeadamente as opções que atuam a nível da aplicação, que se encontram no separador Map and Scene. nos subgrupos VisMap e Spatial Reference. Admitindo que pretendam que as vistas sejam criadas sem qualquer mapa de base, deverão escolher, no subgrupo Base Map, a opção None. Se pretenderem que as vistas sejam criadas com um sistema de coordenadas específico, deverão escolher, no subgrupo Spatial Reference, a opção Choose Spatial Reference e selecionar o sistema desejado de entre a lista de sistemas disponível. Neste caso, será muito importante manter ativada a caixa Warn if transformation between geographic coordinate system is required to align data sources correctly. Independentemente das opções que possam vir a adotar, sempre que o sistema de coordenadas de uma vista se encontre definido, poderão carregar camadas com o mesmo sistema de coordenadas ou com um sistema de coordenadas diferente. No primeiro caso, as camadas serão simplesmente carregadas e diretamente visualizadas. No segundo caso, haverá lugar a uma transformação, de modo a garantir que os dados das camadas sejam visualizados no sistema de coordenadas da vista. Vejamos um exemplo com as freguesias da CAOP. Esta camada encontra-se referenciada no sistema Portugal TM06 ETRS 89. Se configurarem antecipadamente o sistema de coordenadas da vista com um sistema diferente, por exemplo o sistema Eifford-Gauss do Datum 73, ao carregarem as freguesias, surge uma mensagem que alerta para o facto de os sistemas de coordenadas da camada e da vista serem distintos. Nestes casos, devemos aceder às propriedades da vista, selecionar o separador das transformações e adicionar uma transformação adequada, ou modificar uma transformação existente. Neste caso, já existe uma transformação definida anteriormente, que permite a projeção entre bases de dados do sistema Portugal TM06 ETRS 89, aqui identificado como o sistema de coordenadas da camada, para o sistema Eifford-Gauss do Datum 73, identificado como o sistema da vista. Esta transformação está configurada para utilizar o conjunto de parâmetros designado Datum 73-TO, ETRS 1989-6, mas como podem constatar, existe um grande número de outros conjuntos. Estes conjuntos são de dois tipos. Transformações diretas entre os dois sistemas envolvidos, como por exemplo nos 4 primeiros da lista. Ou transformações compostas, que realizam duas transformações que usam um sistema intermédio, como por exemplo na transformação de 7 parâmetros entre os sistemas Portugal TM06 ETRS 80i. 9 e o sistema Eifford-Gauss do Datum 73, com uma transformação intermédia pelo sistema WGS 1984. Independentemente destas tipologias, as transformações podem utilizar vários métodos matemáticos. A exemplo, temos no primeiro caso uma transformação pelo método das grelhas nacionais, designado National Transformations Version 2, abreviadamente conhecido pela notação NTV2. Este método utiliza uma grelha de pontos com coordenadas conhecidas, e os dados são transformados de modo a minimizar os erros para os pontos da grelha que enquadram diretamente a área a transformar, o que permite obter transformações com boa exatidão.
Um método diferente é utilizado no segundo conjunto. Neste caso, a transformação aplica-se de igual modo a todos os dados do território e envolve translação em x, y e z, com os valores aqui inscritos, mais rotação em torno dos eixos x, y e z. E ainda um ajuste de escalas. Ao todo, esta técnica utiliza 7 parâmetros, 3 translações, 3 rotações e um ajuste de escala. Neste outro caso, a transformação inclui apenas translação em x, y e z, com os valores aqui inscritos, e é por isso apelidada de 3 parâmetros. Se analisarem pacientemente os restantes conjuntos, verificarão que eles se encaixam quer nas duas tipologias, quer nos 3 métodos de transformação anteriormente referidos. Mas dispondo de tantos conjuntos de transformação, por qual deveremos optar? Haverá algum mais exato que os restantes? Estas questões têm sido longamente debatidas, com vantagens e desvantagens entre as diferentes opções. Por isso diria que qualquer deles poderá ser usado, uma vez que todos eles são conjuntos oficialmente definidos pelas instituições responsáveis dos respectivos países. No entanto, do ponto de vista da exatidão, as transformações que utilizam o método das grelhas NTV2 produzem geralmente melhores resultados. É o caso da transformação inicialmente selecionada, como poderão constatar ao consultarem os seus detalhes, nos quais se inclui uma precisão de 10 cm. Mas independentemente da escolha, há uma regra fundamental a cumprir. No mesmo projeto, uma vez escolhida uma dada transformação entre 2 sistemas de coordenadas, é obrigatório utilizar sempre essa transformação. Ou seja, para quaisquer 2 sistemas de coordenadas definidos, não podem usar uma transformação numa vista e outra transformação diferente noutra vista do mesmo projeto. A mesma lógica aplica-se ao nível das organizações de trabalho, pelo que se aconselha a usar sempre as mesmas transformações, independentemente dos projetos e por todos os membros das equipas dentro da organização. Se porventura ignorarem as mensagens de alerta ou estas tiverem sido desativadas e não definirem uma transformação adequada, provavelmente as camadas serão incorretamente visualizadas, comprometendo todos os processos que possam vir a realizar sobre os dados dessas camadas. Nas transformações que efetuamos até agora, os dados visualizados não são minimamente afetados. Ou seja, as bases de dados que fisicamente existem nos vossos computadores não sofrerão qualquer alteração. De facto, os dados foram simplesmente carregados em memória e transformados à medida que foram sendo visualizados. No final do vosso trabalho, essa transformação perder-se-á e da próxima vez que abrirem o projeto repete-se todo o processo. Nestes casos, diz-se que se trata de uma transformação on the fly, que poderia traduzir-se por transformação em tempo real. Para que vocês se apercebam deste aspecto, vou carregar novamente a base de dados, adotando como sistema de coordenadas da vista o sistema de coordenadas da camada. Como repararam, o display é praticamente instantâneo. Trocando novamente o sistema de coordenadas da vista, constatamos que o display é muitíssimo mais lento. Esta lentidão deve-se aos cálculos que estão a ser executados na transformação em tempo real. Como alternativa às transformações em tempo real, podemos executar transformações permanentes. Neste caso, a base de dados inicial permanece inalterada, e como resultado da transformação é gerada uma nova base de dados. Para este tipo de transformações utilizam-se ferramentas da ArcToolbox. A ArcToolbox pode ser aberta a partir do friso Analysis. Tools. ou do friso. View. Geoprocessing. À semelhança das outras janelas, a ArcToolbox pode ser posicionada onde preferirem. À direita.
No topo. Na base. À esquerda. Ou sobreposta ao painel de conteúdos. Neste caso, poderão alternar entre o painel de conteúdos e a Arc Toolbox, selecionando o painel pretendido. Retomando as transformações permanentes, as ferramentas disponíveis encontram-se na caixa Data Management Tools. E dentro desta, na pasta Projections and Transformations. Dentro desta, a pasta Raster contém ferramentas para projetar bases de dados do modelo Raster, que abordaremos mais tarde. As restantes aplicam-se à base de dados do modelo vetorial, como é o caso das freguesias que temos utilizado neste tópico. A ferramenta que aplicaremos neste caso é a ferramenta Project. A base de dados a transformar pode ser definida a partir do painel de conteúdos, se aí se encontrar carregada. Ou a partir de um qualquer endereço, como neste caso em que estamos a apontar para a base de dados guardada no disco. O sistema de coordenadas respectivo é reconhecido automaticamente. A base de dados que resultará da transformação deve ser indicada nesta outra caixa, onde deve definir-se o endereço. O nome da base de dados que irá ser criada na sequência da transformação. O sistema de coordenadas para o qual se pretende transformar. E, por último, o conjunto de parâmetros de transformação que se pretende aplicar. Finalmente, ordena-se a transformação, e se tudo correr bem, a base de dados transformada será carregada no painel de conteúdos. Para terminar, aconselho a leitura da página Coordinate Systems, Map Projections and Transformations. do Help do ArcGIS. Por agora é tudo. Até breve.